Abra sua Bíblia comigo, então, no livro do Apocalipse, capítulo de número 13. Nós vamos ler o capítulo todo. Eu peço sua paciência aí para que possamos, nesse momento tão importante das nossas vidas, muitas coisas vêm na nossa cabeça a respeito dos fins dos tempos. Nós falamos a respeito, poucos dias atrás, a respeito de como será os sinais que precedem a vinda de Cristo. Quando realmente nós deveremos ficar atentos que a vinda de Cristo será iminente. Quando nós podemos ficar atentos de que isso realmente está próximo. Nós falamos de dois sinais, sendo a apostasia e a vinda ou revelação do homem da iniquidade. Nós falamos também, na sexta-feira passada, falamos a respeito do capítulo 12, onde fala da história, onde desde a fundação do mundo até o dia da manifestação do anticristo, começando ali pelaquela história da mulher que foi ali, que era agraciada com 13 estrelas sobre a sua cabeça, que seus pés estavam sobre a lua e as suas vestes eram resplandecentes como do sol. E ali nós contamos a história, explicamos esse texto e como ele nos ajuda a entender, a identificar algumas coisas que aconteceram na verdade, porque era uma recapitulação do apóstolo João a respeito desse tema. E no capítulo 13, nós vamos falar a respeito aí de quando manifestará então de fim o iníquo ou o anticristo. O texto começa dizendo assim: então vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nomes de blasfêmia. E a besta que vi era semelhante ao leopardo, e os seus pés como os de urso, e a sua boca como de leão. E o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Até aqui por enquanto. O texto aqui fala a respeito da manifestação do anticristo. No capítulo 12, o dragão é o próprio Satanás. Satanás, ele vem, depois de perder o seu lugar nos céus, a partir do momento que entra em guerra entre os serafins, os querubins, o arcanjo Miguel, entram em batalha contra ele, o sangue do cordeiro é derramado, ele ressuscita, ele é assunto aos céus, e ele chegando lá, é anunciada ali a salvação. Um hino de vitória é colocado ali, que os anjos colocam: agora sim nós temos a salvação. E agora já não existe mais o acusador que vive acusando o povo de Deus, porque agora eles são justificados através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E o texto continua dizendo: e eles o venceram pela palavra do teu testemunho, porque não amaram suas próprias vidas e por causa do sangue do Cordeiro. O que nos faz vitorioso aí, através do que Cristo fez, através dos méritos de Cristo nas nossas vidas, nós podemos ter a certeza aí da vitória. Como Paulo vai dizer assim, nós somos mais do que vencedores em Cristo Jesus, por causa daquilo que Ele nos fez, nos amando primeiro. E aí o texto começa então a dizer que depois dessa derrota do dragão e 1/3 dos anjos que vão para a terra, começa uma perseguição da igreja. Ele tenta ali jogar como se fosse um lago, simbolicamente, atrás da mulher que tinha dado os filhos, que representa ali o povo de Deus. E o que acontece é que a terra sugou aquela água e não deixou. Foi um livramento de Deus para o seu povo. O que acontece em seguida? Ele fica furioso e aí ele começa a perseguir a sua semente. A sua semente representa todo o corpo de Cristo que estava ali diante depois de ter acontecido a grande primeira perseguição à igreja de Deus. O que aconteceu então depois disso? É o que nós lemos aqui. Então o dragão olhou para a besta e ela se levantou do meio do mar. O mar representa ali povos, pessoas que estavam ali iníquos, uma grande rebelião. A Bíblia vai dizer assim que isso é como se fosse o ímpio, ele é como se fosse um mar agitado, onde espessa lodo, onde libera lodo, sujeira. E ali o texto vai trazer a imagem aí do mar, sendo aí uma rebelião, uma grande confusão generalizada, uma revolução gigante. Então ela nasce no meio dessa transgressão, no meio desse balançar das águas, nessa desorganização global, que Paulo vai dizer aí, chamado de apostasia. E o texto vai dizer que a característica do anticristo é justamente ser uma pessoa contra a lei. A palavra usada ali para iniquidade, ali representando o nome dele, é anomos, que no grego significa
não lei, ou contra a lei, ou ter a sua própria lei. Então ele se manifesta no momento quando não existe mais lei. E quando que não existe mais lei? Justamente no momento de rebelião, numa guerra civil. Quando tem uma guerra civil, todas as leis acabam. E ali ele se coloca como o legislador, aquele que tem a sua própria lei. E ele vai colocar ali com sua autoridade dada pelo dragão, como o versículo 2 disse aqui para nós. E aqui, essa besta, ela representa o anticristo. O que vem na nossa cabeça a primeiro momento é: pastor, esse texto parece dizer para nós o poder que o anticristo terá, que será um poder tremendo. Parece que esse texto, quando nós olhamos a primeira vez, ou a segunda vez, terceira vez, parece que é um texto que nos traz medo. Imagine um dragão com seu poder vindo para cima dos crentes, e aí no texto vai dizer assim que ele vai vencer e vai matar muitos. A primeira coisa que vem na nossa mente é: vai dar ruim, né? Vai ser ruim, vai ser um momento de muito problema. Então parece que João está querendo nos amedrontar. Não, na verdade o propósito do texto, do capítulo 12, do capítulo 13, a chave para nós entendermos o texto é justamente o propósito do texto. O propósito do texto de Apocalipse é justamente consolar a comunidade cristã que estava passando e padecendo perseguição. Eles estavam no cenário de Domiciano. Quem é Domiciano? Domiciano é um imperador romano que agiu com brutalidade contra os cristãos. É justamente no final do primeiro século, quando João está na ilha de Patmos, e o próprio mandou ele para a ilha de Patmos. Ele está colocando da seguinte forma: Satanás está agindo contra a igreja, porém, nós o vencemos pelo poder do que Cristo fez por nós. Então ele está dizendo de outra forma: nós já vencemos no plano espiritual, nós já temos a nossa vitória garantida em Cristo Jesus. É justamente nesse momento, no capítulo 12, que vai falar que houve uma canção no céu, uma canção de dizer: somos vitoriosos. Mas, porém, o dragão foi lançado na terra. Quando o dragão é lançado na terra, nós vencemos no plano espiritual e estamos com a nossa coroa garantida, a nossa vitória garantida. Mas ainda no corpo físico nós ainda não vencemos. Porque por isso esperamos com esperança o quê? A glorificação do nosso corpo. E aí começa então a perseguição, que é um momento que se revela não qualquer perseguição. Vamos pontuar isso daí com importância. Perseguição existe hoje. Existe hoje no Afeganistão, no Irã, na Arábia Saudita, existe na Índia, existe na China, existe em várias partes do mundo uma grande perseguição aos cristãos. A pergunta é: qual tipo de perseguição está sendo dita aqui no texto? Porque na época de Domiciano, estava tendo uma perseguição também de morte, de estrangulamento, de perseguição política, religiosa e tudo mais. O tipo que está sendo colocado aqui é a grande rebelião. É uma de intensidade global. Porque aqui no Brasil nós não estamos sofrendo perseguição. Em casos isolados, salvos alguns, mas no geral não temos sentido nenhuma perseguição. Na verdade, até numa campanha política recente, o que aconteceu foi usado textos bíblicos, mostrando aí que não está tendo qualquer tipo de perseguição contra nós. Então, esse é um tipo especial de apostasia, um tipo especial de perseguição, que vai mostrar aí uma identificação da grande besta. É quando o mundo inteiro se rebela como águas nervosas, se debatendo umas contra as outras, que se levanta então o anticristo. E a palavra besta aqui é uma linguagem para mostrar aí autoridade e para mostrar também ruindade. Ok? E quando nós olhamos para a figura da besta e do dragão, igual eu disse agora há pouco, nos traz uma figura de medo, de poder. Mas olhando pelo propósito do texto, nós vemos que são figuras para dizer a malignidade delas e não o poder delas. É óbvio, quando a gente assiste, por exemplo, quando eu assisto Shrek, né? Você vê aquele dragão vermelho que aparenta muita força ali, é de dar medo, não é? Aparece que nós somos fracos perto disso. Mas a intenção não é dizer o poder de Satanás, mas de mostrar como ele é maligno. A ideia de dragão na língua original, tanto grega como hebraica e até sumérica, é
uma ideia de uma serpente do lago, ou Leviatã, né? Que era uma serpente maldita, é como se fosse aquilo que é ruim. Então a ideia de dragão é a ideia de ser ruim, de ser maldito, e não a ideia de ser poderoso. Ok? Então isso é muito importante para a gente entender o texto, para a gente não achar então, poxa vida, um dragão. Então a gente se sente desse tamanho e fica até pensando assim, pô, será que um dragão poderia combater contra o Cordeiro de Deus? Porque um dragão, a gente pensa em força, em poder, como a gente via aí nos filmes de Idade Média e tudo mais, daqueles cavaleiros lutando contra dragão e tudo mais. Mas na verdade o texto está falando de malignidade. O versículo 3 diz assim, também vi de suas cabeças como se fora uma ferida de morte, mas a sua ferida mortal foi curada. O texto aqui mostra para nós que a besta ela vai ter um certo tipo de milagre, um certo tipo de acontecimento com o anticristo que o fará ser visto de uma forma diferente por todos. Provavelmente quando João escreveu aqui o versículo 3, ele estava em mente provavelmente o imperador Nero. Embora ele já tivesse morrido aqui, o imperador Nero, existia um grande dito popular entre aquele povo do Império Romano, de que Nero havia morrido, porém ele ressuscitaria de novo para, de fato, acabar com os cristãos e dominar o Império Romano novamente. Lembrando que a história de Nero é que ele mesmo se matou com uma faca. O texto fala assim, que a ferida da cabeça dela era uma ferida de espada. Então essa ferida de espada está realmente dizendo uma ideia de que existia no povo, de que de fato o anticristo seria um outro tipo de Nero, que viria e ressurgiria de uma forma milagrosa, algo que aconteceria de forma extraordinária, e que chamaria atenção, e que o versículo 4 vai dizer assim, e adoraram o dragão, porque deu à besta a sua autoridade, e adoraram a besta dizendo, quem é semelhante à besta, quem poderá batalhar contra ela? Ao ver a autoridade do dragão em trazer tanto a cura como a autoridade à besta, eles começam a adorar ambas, tanto a besta como o dragão. Daí para ver uma questão muito importante. Aqui o texto mostra de autoridade, mostra para nós que o anticristo vai ser um tipo de pessoa, um homem humano, que vai ser empoderado por Satanás e que o seu poder vai se manifestar de forma política. E algo nos chama a atenção aqui, que serve para aplicar nas nossas vidas. O tipo de coisa que acontece no versículo 4 é um tipo de coisa que a gente, como cristão, tem aquele costume de dizer assim, esse povo aqui é meio bobo, né? Como é que eles olham para uma besta, para um dragão, lembra do texto bíblico e ainda mesmo assim adora ele? Primeira coisa, são figuras. Segunda coisa, o que está acontecendo aqui é o que nós vemos muito como tipologia no nosso Brasil hoje. Nada contra, na verdade, a favor, mas o que nós estamos vendo hoje é uma idolatria política. Idolatria política é quando você apaga de um ser humano que erra e acerta, você apaga o que ele erra e deixa só o que ele acerta, e mesmo que ele erra, você diz que ele acerta. Esse tipo de coisa se chama idolatria política. Isso acontece não só no Brasil, com o nosso atual presidente Bolsonaro, como aconteceu com Lula, que gente ainda dizendo que ainda não é um ladrão, que não roubou e tudo mais, que mostra aí uma cegueira de tal forma, que mostra aí uma forma de idolatria. É esse tipo de coisa que vai acontecer aqui no versículo 4, quando fala assim que eles veem a autoridade política dele e se dobram diante da besta e do dragão. Tomemos cuidado com idolatrias políticas. Tomemos cuidado em nos projetar, ou melhor, projetar pessoas como referência, como se fosse de Deus, como se fosse inerrante. Essa é a característica da idolatria. Você colocar em uma pessoa que é uma pessoa que falha, você colocar características de Deus como de infalível. Isso é a projeção de uma idolatria. Nós vamos tomar muito cuidado com isso, porque é justamente isso que acontece e que acontecerá com o anticristo quando ele se manifestar. Pessoas que vão colocá-lo num patamar que não lhe pertence. Versículo 5
Aqui mostra também a autoridade política e militar dele. Mostra aí quem batalhará contra ele. Parece que ele tem uma autoridade aqui que é revestida de força, onde qualquer coisa que se coloque contra ele, ele tem um poder e autoridade militar para ir contra e subordinar todos através do seu poder e da sua violência. Versículo 5: foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e deu-se-lhe autoridade para atuar por 42 meses. Aqui mostra aí a sua arrogância e a sua forma de insultar tudo que é bom. Ele será um imperador de nível global e ele será alguém iníquo por completo. Versículo 6 diz: e abriu a boca em blasfêmias contra Deus, para blasfemar do seu nome e do seu tabernáculo e dos que habitam no céu. Ele se colocará diretamente contra Deus, diretamente contra não só Deus, mas também o povo de Deus. Versículo 7: também lhe foi permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. Aqui é uma coisa importante, que Deus muitas vezes nos livra de várias formas, e uma das formas que Ele nos livra é através da morte. Quando Deus nos permite morrer, é um certo tipo de livramento. Nós precisamos entender esse tipo de coisa. O texto está dizendo assim que os santos, ou as pessoas, os cristãos que estarão nesse tempo, vivendo essa grande tribulação e vivendo sob o império do anticristo, eles vão ser vencidos, mas não no sentido final da história, não no sentido de perder aquilo que realmente importa, mas no sentido físico, no sentido de perder como ele vai perseverar, ou melhor, vai estar por cima dos cristãos com força bruta, mas não espiritual. Ele não terá o poder, por exemplo, como alguns acreditam, de tirar a salvação de alguém. Ele não terá o poder para nos afastar de Deus. Ele não terá o poder de não deixar que a nossa adoração e oração chegue diante do Senhor. Não terá o poder para paralisar o cristão no sentido total, mas sim do seu plano físico. O ir e o vir, o comprar e o vender, esse sim, mas no sentido espiritual ele não vencerá, porque a vitória já está garantida. O capítulo 12 já fala isso para nós. E o texto continua: e deu-lhe a autoridade sobre toda a tribo e povo, língua e nação. O império dele vai ser global. Todo tribo, língua e nação. Ele será um líder mundial. 8. E adorarão todos os que habitam sobre a terra, esses cujos nomes não estão escritos no livro do Cordeiro, que foi morto desde a fundação do mundo. Uma coisa importante aqui para nós entendermos. O versículo 8 está dizendo assim, que o poder dele vai ser no sentido de vencer, no sentido de matar alguns cristãos. Mas o versículo 8 está dizendo que eles só vai poder, ou melhor, só vão adorar a ele aqueles que não são salvos. Porque a primeira coisa que passa na minha e na sua cabeça é a seguinte: poxa, se eu estiver lá, tamanha dor, tamanha promoção geral de pessoas adorando a ele, será que eu não vou ser inclinado a adorá-lo também? Será que eu não vou ser daqueles apóstatas? Será que eu vou conseguir suportar e segurar a minha fidelidade com o Senhor? O texto já diz aqui o que vai acontecer. Deus vai nos sustentar de tal forma que só vão adorar a besta, o dragão, aqueles que não estão escritos no livro da vida. Quantos que estão no livro da vida vão adorar o anticristo? Nenhum. Quantos que não estão escritos no livro da vida vão adorar a besta? Todos. Isso é uma coisa muito importante. Isso mostra para nós que o que sustenta a nossa fidelidade não somos nós, não é a perseguição, não é o contexto que nos cerca, mas é o Senhor que é dono e soberano sobre todas as coisas. Isso traz para nós a segurança que temos em Cristo, mostra para nós que não temos o que temer. Eu, quando criança, olhava para, às vezes, faziam peças teatrais na igreja e eu ficava pensando, poxa vida, quando eu via aquela perseguição, aquela correria dentro da igreja, luz e tudo mais, fazia um cenário muito bonito lá no Jardim Grimaldi, e aí quando chegava na hora de negar ou não negar, eu ficava pensando,
Eu acho que se fosse hoje eu ia negar. Só que o texto está me garantindo de que aqueles que são do Senhor, aqueles que estão escritos no livro, aqueles que estão escritos no livro da vida, do Cordeiro, que foi morto para nossa salvação e vitória, não adorarão a besta, resistirão com perseverança. Será como o livro dos mártires. Nós olhamos para eles e ficamos pasmos com quanta bravura eles suportaram a perseguição de Nero, de Domiciano, de Diocleciano e de outros imperadores daquela época. Mas o Senhor nos revestirá de poder, e isso começa a partir de agora. A nossa fidelidade ao Senhor, ela se demonstra no dia a dia, porque o que vai acontecer aqui do dragão, não haverá no sentido de pessoas que eram salvas e deixaram de ser salvas depois que veio a apostasia. O que vai acontecer é que quando vier a apostasia, só vai separar os falsos crentes dos verdadeiros crentes. Não vai acontecer perda de salvação, não vai acontecer um decaimento da igreja, não vai acontecer, a igreja não vai se afundar, a igreja vai ser exaltada e glorificada pelo Senhor. Então nós temos que entender isso. O Senhor vai nos sustentar naquele dia. Versículo 9: e se alguém tem ouvidos, ouça. Se alguém leva em cativeiro irá. Se alguém matar a espada, necessário que a espada seja morto. Aqui está a perseverança e a fé dos santos. Olha só que coisa interessante. Tudo isso que ele está dizendo, o apóstolo João está dizendo o seguinte: tudo o que vai acontecer, vai ser dolorido, está sendo difícil, e vai ser mais difícil ainda, mas essa é a perseverança dos santos, essa é a firmeza que Deus dá para os santos. Isso deve trazer para mim e para você, sabe o que? Conforto, alegria, saber que não depende de nós, a nossa salvação e nem o sustento dela. Isso mostra para nós que o Senhor, que a dificuldade vai ser grande, mas o Senhor nos acrescentará fé e perseverança. Versículo 11: e vi subir da terra outra besta. Se o cenário já estava ruim até aqui, agora parece que fica pior. Levanta-se uma outra besta agora, e tinha 2 chifres, a outra tinha 10, semelhante aos de um cordeiro, e falava como dragão. Olha que coisa interessante, a voz era como de um dragão, e o dragão capítulo 12 diz, a antiga serpente, diabo, Satanás. Porém, o texto está dizendo assim, que a voz dele era como de dragão, porém a aparência era como de um cordeiro. Isso está mostrando para nós que é uma outra personagem que vai se manifestar. Há alguns que dizem que é a mesma pessoa, mas dá a entender que é uma pessoa distinta, chamado o falso profeta. O falso profeta, a palavra já nos dá uma dica, é alguém de caráter religioso, é alguém que vai se levantar do meio da igreja. O anticristo se manifesta no meio da política, o falso profeta se manifesta do meio da igreja. Se você ler João capítulo de número 10, você vai observar que Jesus é o bom pastor, e que ele entra no celeiro, e ele fala assim, o bom pastor, o verdadeiro pastor, ele entra pela porta, mas o mercenário, ele entra pela janela. E ele fala assim que ele abre a porta, pega o seu rebanho e faz o quê? Sai. Por que sai? Porque o mercenário já estava lá dentro. O bom pastor, ele protege as suas ovelhas. E a primeira coisa que nós temos que entender é que vai haver também alguém que vai se levantar do meio da igreja, cuja aparência é de santidade. Porém, os seus ensinos são os mesmos ensinos do diabo. Por isso a palavra apostasia, que significa de longe, estar longe, aquele que estava e agora já não está mais. É alguém que saiu de dentro da igreja. É por isso que muitos disseram que o apóstata era o Papa, né? Porque ele realmente saiu de dentro da igreja. Teorias à parte, eu acho que faz muito sentido, mas nós não vamos entrar nesse ponto, nesse momento, nessa exposição. Mas o texto diz assim que ele vai falar como o dragão. Versículo 12: também este exercia
Por isso a ideia de distinção entre o primeiro e o segundo, também, né, exercia a autoridade da primeira besta. Então são bestas diferentes. Na sua presença, e fazia com que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja ferida mortal fora curada. Lembra da ferida mortal? Ele vai usar isso como argumento para poder dizer assim: olha esse milagre, olha o que aconteceu com ele. De fato, ele é Deus. De fato, ele merece adoração. E esse vai ser um líder religioso. E essa religião aqui que está dizendo não é muçulmano, não é hinduísmo, não é budismo, não é qualquer outra coisa. Não é ateísmo. Ele é do cristianismo. Do cristianismo. Por isso a imagem de cordeiro envolve cristianismo. Aí, uma coisa importante. Ele vai fazer aí com que todos adorem essa besta. 13. E operará grandes sinais de maneira que fazia até descer fogo do céu à vista dos homens. Olha só o poder que esse homem vai ter. Ele vai usar de persuasão diante dos seus discursos inflamados. Ele vai usar de persuasão os milagres. Vocês querem ver como é que eu sou de Deus e o que eu falo é verdade? Que caia fogo do céu agora. E cairá na frente da vista de todos os homens. Não era isso que estavam pedindo para Jesus, os fariseus? Mostra que você é o Messias. Faça um sinal para que saibamos que você é o Messias. O homem anseia por essas coisas. Olha como é que o homem vai ser presa fácil pelos seus próprios desejos de ver, ouvir e sentir as evidências. As nossas evidências jamais podem estar baseadas em milagres, em prodígios, em coisas sobrenaturais. Por quê? Porque o maligno e Satanás também utiliza dessas coisas. Deus usa, às vezes usa, mas pode ver que prefere se revelar pela palavra do que pelos sinais. Isso mostra um grande ponto para nós ficarmos atentos. Haverá milagres, prodígios e maravilhas ditos em nome de Deus, e será de alguém religioso que fará. Lembrando que a primeira besta também terá poder para fazer prodígios e maravilhas, e essa também fará. E levará agora os religiosos também a adorar a besta. Até então todos estavam adorando ela por causa da sua influência, mas os religiosos talvez não gostassem dessa figura, porque ela trazia maldição contra Deus. Agora se levanta alguém que é do meio religioso, que fala assim: não, ele é de Deus, ele é o próprio Deus, vamos adorá-lo. Olha como eu estou falando é verdade. Versículo 14. E por meio dos sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam sobre a terra, e lhes dizia que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida da espada e vivia. Olha aqui a espada que feriu a cabeça, que depois foi curada. Aqui mostra que ele vai levar as pessoas a fazerem até uma imagem. Uma imagem. Era comum naquela época imagens. Nós sabemos que isso é uma cultura muito antiga, uma religião pagã e tudo mais. Mas o que vai acontecer aqui é uma coisa interessante que também existia na época do Império Romano do primeiro século, que era os ventrílogos. O que são os ventrílogos? Eles faziam de uma espécie de mágica, que na verdade era um truque, para fazer as imagens falarem e se moverem. Isso mostra aqui que nós podemos interpretar de duas formas isso aqui. No versículo 15 que eu estou referindo. Foi-lhe concedido também dar fôlego à imagem da besta, para que a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Você pode interpretar de forma literal ou simbólica. Eu acredito que será de forma literal. Literal o que eu estou dizendo? Literal de que de fato ela vai falar e ela vai se mexer. A imagem. Por quê? Se o fogo caiu do céu, não será um problema muito sério. Não será um problema nada difícil de resolver. Então o poder da tempestade do mal vai ter esse poder. E aqui nós chegamos nos versículos mais polêmicos do Apocalipse, que é o versículo 16, 17 e 18. E aí, por causa daqueles que não adoraram a besta, serão mortos também. Mais uma perseguição aí por causa de não adorarem a besta. 16. E fez que todos pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, lhes fossem posto um sinal na mão direita e na
fronte. Quem nunca ouviu a história do Mondex? Mondex acho que de fato ela é mais famosa do que até o próprio Evangelho. O Evangelho de Cristo ele é famoso, mas o Mondex parece que ele chega a ser mais convincente da palavra de Deus. Quantas vezes eu fui evangelizar e nós falávamos do inferno e a pessoa não tinha medo, não tinha temor. Mas quando falava do chip que vai ser implantado na mão direita, aí todo mundo se colocava: poxa, eu não vou aceitar isso aí não, pode me matar, eu não vou pôr esse chip. Eu vou ser daqueles resistentes. As pessoas acreditavam até o ponto de dizer assim: o fato de eu não pôr o chip vai me salvar, porque eu sei que aquele que põe, perde. E trazem uma ideia e uma sobreposição sobre esse texto, uma coisa que o texto não está colocando. Então se recheia ele com coisas que ele não está dizendo. Primeiro, o texto não está dizendo que haverá um chip que será implantado na mão do ser humano, nem um chip que será colocado na testa. O texto está dizendo que haverá um sinal. Um sinal, e aqui eu vou tentar explicar um pouco mais. Existiam várias formas que esse texto pode referir-se. O sinal é uma espécie de tatuagem que os senhores faziam aos escravos para dizer que aquilo era posse deles. Segunda coisa que poderia ser esse sinal, normalmente se colocava na mão direita ou sobre a testa mesmo. Outra coisa, muitas vezes os senhores colocavam como símbolo de lealdade. Então colocava-se uma marca mostrando ali lealdade. Terceira coisa, pode se referir aos judeus. Os judeus até hoje usam uma coisa que é na testa, que é a mensagem da Torá, e na mão, só que na mão esquerda. Essa é a diferença. Não é difícil dizer que é essa questão dos judeus, que era uma marca também de fidelidade e de compromisso, porque a mão é a esquerda e não a direita, né? Porém, o que nos mostra aqui, o que é mais importante para nós entendermos, é que o texto fala assim, que será uma marca daqueles que adoram. Não é uma questão ocasional, ou melhor, não é uma questão de ser involuntário. Do tipo assim, que muitas pessoas entendem: eu não vou pôr o chip, porque se eu pôr o chip eu não tenho mais salvação. Então se eu tenho medo, por exemplo, de tomar vacina, porque eu posso tomar uma vacina e ela está o chip da besta e eu não vou para o céu. Ou então de eu estar usando um celular, ou então de eu fazer uma cirurgia e quando acordar da cirurgia já está implantado o chip na minha mão ou na minha testa. Eu não quero me envolver com nada que possa ser muito tecnológico, porque pode ser que quando eu menos esperar, alguém vem e coloca em mim. Ou vem então o exército militar e me obriga a pôr, e quando eles colocarem, eu perdi a minha salvação. Quantas histórias você já ouviu dessa? Eu já ouvi muitas. A questão do texto que está dizendo aqui, não é que quem tem o chip vai para o inferno. O texto está dizendo que aqueles que adoram têm uma marca, e por terem essa marca, é porque são fiéis à besta, e por serem fiéis à besta, é que serão condenados, ok? E fez todos os pequenos, grandes, ricos, pobres, livres e escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a marca de possessão. Então, outra coisa importante, o texto está dizendo aqui que foi colocada uma marca. Mas pastor, essa marca não pode ser um chip, que na época ele não entendeu muito direito? Para o chip implantado? Não pode. Por quê? Porque o texto, ele diz que é sobre a mão. Sobre, não em. E a palavra ali no original grego é epi, que significa estar sobre. Como por exemplo, episcopo, é aquele que gere por cima, sobre, ok? Epifania e outras coisas mais, que são sempre de cima. Coisas que vêm de cima. Então está sobre, está por cima. Então a marca será colocada por cima. Então pode ser sim algo físico, no sentido de uma marca, mas é mais provável que seja algo espiritual. Por que, pastor, algo espiritual? Porque o texto da Bíblia vai dizer que nós, os cristãos, também teremos uma marca. Um sinal. Um sinal que representa fidelidade. Se você gosta de tatuagem, fica tentando dar preceito para poder fazer tatuagem, aí vai uma tatuagem então para você, uma tatuagem espiritual. O texto vai dizer para nós que nós somos selados e marcados com o sinal do Espírito Santo para a salvação. E o texto diz
Pasmem, o texto diz que isso é sobre a fronte e sobre a mão. O texto e o sinal do Espírito Santo nas nossas vidas é um sinal espiritual na vida do crente. Pastor, onde isso está escrito? No próprio Apocalipse, no capítulo de número 14, no versículo 1 já vai falar isso. Só você olhar um capítulo depois desse que nós estamos vendo aqui. Vamos ler rapidamente? E eis que o Cordeiro em pé sobre o monte Sião, e ele 144.000 traziam na fronte escrito o nome dele e o nome do seu pai. Olha que coisa interessante, os 144.000 que são um grande coral de Deus, que ia adorar a Deus no monte, ali no capítulo 14, eles estão também com uma marca, um sinal, com o nome de quem? Com o nome de Cristo e do seu pai. Na onde está esse símbolo? Na fronte. Olha aqui, volte um pouquinho de novo, capítulo 13 de novo, onde vai ser o sinal, para que ninguém pudesse comprar, olha lá, o versículo 16, melhor, lhe foi exposto um sinal na mão e na fronte. O que vai estar escrito nele, nesse sinal? 17, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Olha só, o mesmo nome daqueles que são fiéis a Satanás estão na fronte, quanto aqueles também que estão no Senhor. A diferença é o remetente. O remetente um é o Espírito Santo, o outro é o próprio dragão, a besta Satanás. Então, não tem só esse texto, tem, por exemplo, 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 22, fala que nós somos marcados pelo Espírito Santo na fronte com a salvação. Vai ter Efésios 4, 22, que vai falar que nós somos marcados por Deus para a redenção. Vai dizer uma série de textos, como por exemplo o próprio Apocalipse, capítulo de número 9, versículo de número 4. Vamos ver esse texto? Apocalipse 9, 4. Foi-lhe dito, versículo de número 4, capítulo 9, foi-lhe dito que não fizesse dano à erva da terra, nem a verdura alguma, nem a árvore alguma, mas somente aos homens que não têm o quê? Na fronte o selo de... Então os anjos começaram a matar tudo aqui nesse capítulo aqui. E aí existia um povo que não podia ser morto. Qual povo? O que tinha o selo de Deus na fronte. Ou seja, um mesmo sinal que era para a besta marcado aqueles que não podem comprar, vender, fazer coisas aqui na terra porque não estão marcados com o sinal do nome da besta. Aqueles também que não vão ser poupados são aqueles que não têm a marca do Espírito, da salvação. Todos quantos não estão registrados no livro da vida. Então, provavelmente, com outros textos também, podemos abrir Apocalipse 7. Você pode aí acompanhar? 7, 6. Olha lá, versículo 3, dizendo, não danifiques a terra, nem o mar, nem as árvores, até que os selemos na sua fronte, os servos do nosso Deus. Então os anjos começam a selar aqui os servos do Senhor. Selar onde? Na fronte. Tem muitos mais outros textos, mas não vamos ficar aqui batendo nessa tecla. O selo, mais provavelmente, é um selo espiritual. É mostrando que é de posse. É mostrando que é de Deus, mostrando que é possessão dele. Aqueles que têm um selo do maligno são aqueles que são de propriedade da besta, porque se curvaram diante dela e entregaram as suas vidas a ela, como adoradores. Aqueles que adoram ao Senhor e entregaram a sua vida por meio da fé em Cristo Jesus, também são selados para a salvação. Somos também figurados em Cristo, nós temos o selo de Deus na nossa vida. Isso mostra segurança. É disso que ele está falando, da perseverança que nós temos em Cristo. Sabe por quê? Porque não é uma marca que você coloca na sua testa que faz você salvo ou não, mas é o poder de Deus que sela nós nele, identificando como possessão de Deus. E aquilo que é de Deus, ele não perde.
Se você cuida tão bem das suas roupas, você cuida tão bem do seu carro, você cuida tão bem das suas posses, da sua casa, e você não deixa nada estragar, você zela, imagina Deus que selou você e eu para a salvação que somos dele. Jesus Cristo disse: da minha mão ninguém tirará ninguém. Todos quanto o Pai me deu e vieram a mim, de maneira nenhuma se perderá nenhum. Quantos irão se perder na grande tribulação? O texto diz: nenhum. Daqueles que foram dados na mão do Senhor, nenhum. Não há motivo de histeria, não há motivo de pânico, não há motivo de ansiedade extrema, há motivos de confiança e agradecimento a Deus pelo que Ele fez e pelo que Ele selou no meu e no seu coração, no nome de Jesus. E o versículo 18 acaba, vamos voltar a Apocalipse 13, e aqui mais um texto polêmico, que é o versículo 18. Então, o seu nome tinha um número. E aqui uma coisa importante: como é que o nome tem um número? Talvez para nós hoje não faça muito sentido esse tipo de coisa, porque não se usa mais. Mas nas línguas latina, grega e hebraica, a forma de numerar as coisas não é a partir de números, ok? Então você quer fazer, somar 1 mais 1, você tem uma letra 1. O número 1 e o número 1. No grego não existe 1. No hebraico não existe 1. Na latim também não existe 1. Existe letras. Então, 1 em grego é quanto? É alfa. Alfa mais alfa é igual a beta. 2. Ok? Então, é assim que funciona. Existem então a transfiguração do nome a partir dos números. E aí fica aquela questão: por que 666 é o número do seu nome? Até um achado arqueológico recente, mentira, recente não, mas teve há pouco tempo, colocou assim, encontrou-se na Palestina um escrito que era assim: eu amo uma pessoa cujo número do nome é 545. Para nós hoje não faz sentido. O que é o nome 545? Se bem que tem o PCC, que é 1633, né? Porém, é um tipo de forma que nós chamamos na teologia, na linguística chama gematria. Gematria é pegar os números e trocar por letras, e assim conferir um número à letra como um mesmo sinal do nome, ok? E aqui o texto diz assim, versículo de número 18, vamos prestar atenção. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, olha que ele chama atenção para algo difícil de ser feito. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta. Então tem como nós identificarmos a besta pelo nome. E aí veio um grande problema na teologia. Quem é esse homem cujo nome é 666? O texto diz: porque é um número de homem, e o seu número é 666. Poxa, pastor, agora que eu sei o que é gematria, é muito fácil. É só a gente trocar os números que nós já temos pelas letras, nós vamos saber quem é. Errado. Há alguns que dizem que 666 é um simbolismo para dizer homem, homem, homem. Não é errado dizer isso, porque de fato o número 6, na numerologia bíblica, é a referência de homem. Dá a entender que é o homem dizendo: eu não preciso de Deus. O número 6, ele é a ideia de imperfeição, incompleto, não foi terminado. O número 7 é o número da perfeição, completo. Isso é baseado em Gênesis, que o homem foi feito no 6º dia e a completude da criação foi no 7º dia. Porém, o nome de Jesus mesmo, fazendo na gematria, ele não dá 777. O nome de Jesus na gematria dá 888. Enquanto que Satanás é 666. Mostrando aí a inferioridade, mas não só a inferioridade, mas a imperfeição. Então alguns dizem assim: o 666 não é bem um nome, mas ele é de fato um símbolo dele ser alguém imperfeito, alguém fraco, ou alguém, melhor dizendo, iníquo. Alguém que é um homem que se coloca no lugar de Deus. Ele se coloca como independente de Deus. Ele nega a Deus. Ele se coloca como Deus. Então ele está falando assim que o 666 é um tipo de sistema que nega a Deus. Que diz, é um antropocentrismo extremado. Não é
completamente errado pensar assim, é uma possibilidade, mas o texto parece ser bem claro em dizer que é o número de um nome. E muitos nomes foram colocados. Eu não vou entrar nessa questão, porque o que dá mais a entender, muitas tentativas do decorrer da história aconteceram, muitos colocaram como Nero sendo 666. Algumas traduções colocam 616 no lugar de 666, porque o número de Nero realmente é 616. Então a certeza muito grande da maioria, pelo menos, na antiguidade, era de que era Nero mesmo. Então uma probabilidade muito grande de ter sido uma referência a Nero, como um tipo de anticristo que iria, de fato, renascer. E como aconteceu na profecia de Daniel, que colocou o anticristo como Etíoco Epifânio, que colocou ele como uma tipologia de como seria, de fato, o anticristo. É possível, é muito possível, porém, não dá para saber. E provavelmente nós não conseguimos saber quem é o número 666, porque ainda ele não apareceu. Quando ele aparecer, definitivamente nós vamos identificá-lo a partir do número. Então, os nomes passados não podem ser, porque não eram. Então, nós vamos ainda identificar o nome a partir desse número. Mas o que fica para nós aqui, meus irmãos, a aplicação desse estudo, do capítulo 12 e agora hoje 13 para nós, é que nós estamos selados em Jesus Cristo. Não há motivos de preocupação, há motivos de agradecimento. Há motivos para nós identificarmos, permanecermos fiéis ao Senhor, lembrarmos de quão poderoso é o Senhor, e como diz 2 Tessalonicenses capítulo 2, diz que quando o anticristo se manifestar no seu poder e fizer todas essas atrocidades, guerra aos santos e tudo mais, Jesus voltará no esplendor da sua glória, e como ele vai derrotar? O dragão, a antiga serpente, Satanás? Com um soprar da sua boca. Não será nada diante de Deus, e nós vamos aí eternamente glorificados com Cristo, livres dessa corrupção da nossa carne, viver eternamente com o nosso Senhor. Então a minha oração é que essa palavra venha trazer o propósito que ela tem, que é nos animar diante das perseguições. A perseguição ainda não chegou, mas quando ela chegar, nós possamos lembrar disso, porque o Senhor já venceu e nós já somos vencidos. E como nós sabemos, a evidência de tudo isso, sabe o que é? Que tem um sinal dentro de nós, que nós já temos marcado o Senhor, pelo Senhor, de que somos dele, propriedade dele, e nenhum irá se perder. Amém? Vamos orar no nome de Jesus? Pai querido, meu Deus, obrigado, Pai, por esse momento de estudo, de conhecimento, de podermos, Senhor, nos aprofundar na Tua Palavra, de podermos, Senhor, ser edificados por ela. Abençoa nós no nome de Jesus, e que possamos, Senhor, nos agarrar a Ti, Senhor, e o Senhor possa nos sustentar, para que possamos, Senhor, no passar dos dias, Senhor, das situações, possamos cada vez mais, Senhor, estarmos agradecidos, confiantes no Senhor, agradecendo e glorificando o Teu nome com tudo que temos, Pai, sabendo que o agora que nós temos, Pai, é reflexo daquilo que o Senhor já nos garantiu, e que estamos selados para Ti, e isso nos traz, Pai, um privilégio de sermos chamados filhos de Deus, e podemos, Pai, saber que tem em nós a marca que nos identifica com a filiação em Ti. Obrigado, meu Deus, por esse momento, pelos meus irmãos e por tudo, no nome de Jesus. Amém. Amém.